Peço que os irmãos se coloquem em pé em reverência à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 21, a partir do 15. Diz assim: Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, assim como o meu. Deus, muito obrigado pelo privilégio, pelo fôlego de vida de poder estarmos aqui. Deus, o Senhor conhece a cada um, a cada lar aqui representado. O Senhor conhece aquilo que cada um precisa ouvir nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor, se perguntasse para nós se nós amamos ao Senhor, nós diríamos sim. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias. O Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo poderoso, o Senhor continua sendo Deus que cura, que salva, que liberta, o Senhor continua sendo Deus que restaura. Tenha liberdade nessa noite no coração dos irmãos, assim como no meu. Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite. Nós te convidamos nessa noite, visita cada coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. E a palavra é tua, é o Senhor quem convence, Jesus. Nós somos apenas instrumento, mas a tua palavra é aquela que transforma, é aquela que purifica, é aquela que cura, é aquela que traz libertação. Deus, cura-nos nesta noite, liberta-nos nesta noite, sara-nos nesta noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio do teu povo, tenha liberdade na vida de cada um aqui. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para te louvar. Nós estamos aqui para oferecer a ti, Senhor, um culto que agrade ao teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, por cada família, por cada pessoa aqui, por cada visitante. Muito obrigada, Jesus. Amém. Fiquem à vontade, queridos. E quando eu disse para os irmãos que, quando eu me deparei apenas com esse versículo na madrugada, me veio à mente quando o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz sim. E eu comecei a trazer isso ao meu coração, que se fosse nos dias de hoje, o Senhor viesse até nós e Ele nos perguntasse: filho, filha, tu me amas? Talvez, olhando para dentro de nós, a gente pensaria na resposta. E talvez a maioria da resposta seria sim. Só que o amor, como sempre ensinou o pastor Maria, ele vai além de palavras. E da mesma forma é com o nosso Deus. Tu me amas? Amo. E essa pergunta foi feita a Pedro. Foi depois que ele havia negado 3 vezes durante a prisão de Jesus. Servindo como um ato de restauração, perdão e um chamado para Pedro cuidar do rebanho de Cristo, revertendo simbolicamente suas negações com confissões de amor e responsabilidade. Esse encontro de Pedro foi depois que Jesus ressuscitou. Jesus encontra Pedro e outros discípulos pescando.
Depois que pescam muitos peixes, Jesus os convida para um café da manhã na praia. Peixe e pão preparados por Jesus. E Jesus faz a seguinte pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? E Pedro responde que ama a Jesus. E ele pergunta mais 2 vezes. E a cada resposta de Pedro, Jesus o encarrega: apacenta as minhas ovelhas, ou mesmo, cuida minhas ovelhas. E aí nós podemos pensar que quando a gente fala, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, a gente acha que esse trabalho é apenas do pastor, é apenas do líder da igreja. Mas como eu disse, que quando nós falamos que amamos ao Senhor, qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas. E qual é o segundo? Ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando o Senhor fala a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, o que o Senhor trouxe ao meu coração? Que nós falamos que amamos a Jesus, que nós falamos que nós fazemos qualquer coisa para Jesus, nós cantamos isso muitas vezes. E quando nós paramos para pensar, quando o Senhor pede isso a Pedro, eu me coloquei no lugar de Pedro, porque o Senhor muitas vezes tem nos dado essa oportunidade de apacentarmos pessoas, de falar do amor dele para as pessoas, de levar o amor dele até as pessoas, mas muitas vezes a gente se acha indignos, achando que essa responsabilidade é apenas do líder da igreja, achando que essa responsabilidade é apenas do pastor. Mas essa responsabilidade é minha e sua. Porque uma vez que o Senhor nos chamou, uma vez que o Senhor morreu por nós, uma vez que nós declaramos esse amor ao Senhor, como é que nós não vamos falar desse amor que um dia nos salvou? Como é que nós vamos ter pessoas à nossa volta e nós não vamos ser capazes de levar uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, de apacentar, de cuidar, de zelar? São almas, sabe? E quando eu falei para os irmãos que essa palavra veio ao meu coração, queridos, porque uma das minhas maiores dificuldades é a consolidação. Consolidar pessoas. Porque alguns têm facilidade em ganhar almas. Alguns têm facilidade de ser comunicativo. Mas nem todos são iguais. Olha para os dedos das suas mãos. Eles são iguais? Sim ou não? Da mesma forma as pessoas. Tem uns mais fáceis de lidar, tem outros não. E muitas vezes, no caminhar das nossas vidas, nós riscamos essas pessoas. Deixa esse trabalho para o fulano, deixa esse trabalho para o ciclano. Mas, queridos, quando Deus coloca alguém na sua vida, é para você apacentar, é para você cuidar, é para você ensinar em amor, é para você falar desse amor resgatador que um dia salvou a mim e a você, que um dia foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua. Da mesma forma, o mesmo sangue que verteu naquela cruz por amor a mim e a você, também foi vertido pelas pessoas que estão aí fora. Também foi vertido por aquela pessoa que você acha difícil. Porque muitas vezes nós queremos na força do nosso braço, e a palavra diz que não é na força do nosso braço, porque quem convence é o Espírito Santo. Porque se nós pedimos ajuda dele, ele ajuda, queridos. Porque quando nós pedimos, Jesus, eu não consigo fazer tal coisa, Espírito Santo me ajuda, ele ajuda. Ah, irmãos, como é importante as vidas para Jesus. E nós andamos nos dias tão corridos. E muitas vezes nós nos frustramos. Por isso que eu disse que essa palavra veio ao meu coração. E de fato me machucou muito. Porque às vezes nós estamos cansados. Às vezes eu tenho anos de cristão. Às vezes eu tenho um tempo. Às vezes eu trabalho fazendo tantas coisas na obra do Senhor. Ah, queridos, mas isso tudo é em vão se você não ganhar vidas para Jesus.
Quando nós chegarmos diante do Senhor, cadê as vidas? Cadê as obras? Ei, cadê o seu pai? Quantas vezes você sentou do lado do seu pai e falou do amor de Jesus por ele? Quantas vezes você sentou o seu filho? Não, deixa que Jesus cuida. Deixa que Jesus cuida. Quantas vezes você falou do amor de Jesus para sua mãe? Quantas vezes você falou do amor de Jesus para aquele amigo que você achava tão difícil? Mas às vezes nós não nos lembramos dos carrapichos que havia em nós e que alguém pagou o preço por orar por você, por falar do amor de Jesus para você, de gastar tempo com você, porque o amor não é palavras, ele é atitude. Eu digo que amo, como Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? E se Jesus aparecesse hoje para nós e perguntasse para nós, Marim, tu me amas? Washington, tu me amas? Flávia, tu me amas? Então apacenta aquela pessoa que você acha difícil. Fala do meu amor para aquelas pessoas que você acha difícil. Porque nós muitas vezes estamos tão preocupados. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nós perdemos a noção do tempo. E nós já achamos que tá bom. Eu não preciso, a outra pessoa faz. Não, o pastor é melhor do que eu. O irmão Vinícius é melhor do que eu. Fulano é melhor do que eu. Queridos, você tem boca, você tem pé, você tem mãos. Vai, faz. Mas eu não sei por onde começar. Pede. Sabe, uma vez o Senhor falou assim para mim aqui ainda quando eu estava. Quando nós temos um coração disposto, o Senhor envia e traz pessoas até nós. Porque Ele sabe do nosso amor por Ele, porque Ele sabe que quando nós amamos alguém, a outra pessoa vem falar daquela pessoa para nós, você não aceita, porque você ama aquela pessoa. Às vezes você até ouve, mas você tenta convencer do contrário. E muitas vezes a gente vê pessoas falando, não quero ser crente não, para que isso? Não, Jesus, sabe? Não que você vai ser aquele crente chato, goteiro lá, ting, porque tem crente que é chato. Não sabe a hora de falar, não espera o momento certo, não pede direção do Espírito Santo. Sabe? Então eu fiquei pensando, Jesus, se fosse comigo, se o Senhor me perguntasse, Fabiana, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. E por que você não cuida das pessoas que eu coloco nas tuas mãos? E por que você não cuida do irmão que está do seu lado? Que quando você não vê mais ele aqui na igreja, você não dá um telefonema, você não manda um recado. Você não vai até ele, você não é intencional, você não prepara um café, você não convida para um café. Ele caiu porque ele quis, ele está assim porque é problema dele. Lembra quando eu falei dos 5 dedos das mãos? Tem pessoas que realmente é muito mais fácil de lidar. Mas tem outros que não, é insistência. É insistência. É você demonstrando o seu amor. É você trazendo para perto de você. Tem pessoas que têm mais dificuldade. Não, vamos, eu vou com você, eu te ajudo. Vamos junto. As 3 perguntas dão a Pedro a oportunidade de reafirmar seu amor e compromisso com Jesus, transformando suas falhas em um novo chamado para liderar, amar, cuidar e orientar a igreja. E nós, se Jesus fizesse a mesma pergunta, o que nós responderíamos a Jesus? Igreja, tu me amas? Apacenta, cuida, orienta aquelas pessoas que eu mostro para você. Aquelas pessoas que quando você está numa fila de supermercado, aí você fala, do nada, alguém veio falar comigo. Não existe do nada. É a oportunidade. Que quando você está num lugar, você está num hospital, e você vê a pessoa ali fragilizada, é o momento. E aí você conversa com a pessoa, você apresenta Jesus a ela. Nós temos muitas oportunidades. Mas tudo depende do nosso querer e da nossa ação. Então, se Jesus fizesse essa pergunta hoje para nós,
o que nós responderíamos a Jesus? Sim, Jesus, eu te amo, mas você não faz nada que demonstre isso. Qual seria a nossa resposta para Jesus? Precisamos ter o amor ágape, o amor incondicional e sacrificial. Esse é o amor que Jesus pede a cada um de nós, profundo, que se manifesta no serviço e na responsabilidade pelo rebanho ou pelo outro. O amor ágape, o amor incondicional. Da mesma forma que eu vou fazer para Flávia, que eu amo, eu vou fazer para outra pessoa, a irmãzinha que eu não a conheço, eu faria para ela. A mesma mesa que eu ofereceria para Flávia, se ela precisasse, seria a mesma mesa que eu ofereceria para a irmã. Um amor incondicional, o amor ágape, o amor verdadeiro, sacrificial, que você não mede forças para fazer, para se entregar, para colocar. Queridos, eu espero que não seja esse os problemas hoje da igreja, mas muitas vezes, queridos, nós deixamos para o outro fazer. Nós queremos que o outro faça. Nós queremos que o outro faça, que o outro resolva. E nós continuamos parados, estagnados. Mas se nós saímos por aí, não, nós amamos Jesus. Mas o que nós temos feito para provar esse amor? Nós temos nos dedicado, nós temos gastado tempo, nós temos procurado falar do amor dele, nós temos procurado a conhecer os irmãos. Ah, mas a igreja está tão grande, eu não consigo conhecer todo mundo. É assim que a gente ouve. Porque nós não queremos gastar tempo com o outro. Nós não queremos gastar tempo em ouvir o outro. Nós não queremos gastar tempo para estar junto com o outro. Mas essa vida aqui é passageira, queridos. E há algo tão tremendo na minha vida que o Senhor me fez recordar hoje. Não falo para que os irmãos sintam pena, não, de maneira alguma, porque eu acredito que tudo que nós temos que passar, nós vamos passar, porque o nosso Deus, ele não muda, independente das circunstâncias. Não é porque hoje eu estou mais triste, porque hoje eu estou cabisbaixo, porque hoje eu estou aflito, que o Senhor deixa de ser Deus. Ele não muda, o nosso Deus é imutável, o amor dele não muda. Mas, queridos, fazem exatamente 3 meses que eu perdi a minha mãe, o motivo pela qual eu fui embora daqui. E eu pedi ao Senhor assim, porque quando eu vim para cá, eu vim em 2017. E eu falava, Deus, eu não quero perder a minha mãe da mesma forma que eu perdi o meu pai e a minha avó. A cidade é muito longa, o tempo é muito longo. E eu não quero perder de chegar lá e achar dentro do caixão e não poder beijar, não poder abraçar, não poder dizer o quanto eu amo. E por isso que eu disse que o Senhor ouviu a minha oração e nós fomos embora. Mas, queridos, não foi um momento fácil. E se eu falar para os irmãos que é fácil, não é fácil. Mas, em todo o tempo que eu estive com a minha mãe, ela ficou doente. E quando eu fui fazer um exame nela, fui levar ela ao hospital. E lá eu descobri que a minha mãe estava em fase terminal do câncer. Nunca imaginávamos que ela estaria com câncer. Não disse a ela, fiquei lá e depois disso pegou a pneumonia e ainda pegou o Covid. Só eu podia cuidar dela, ninguém podia mais entrar por conta do Covid. Eu tive contato, eu tinha que ficar. Então ela ficou 11 dias ali naquele hospital e eu e minha mãe, eu sempre fui muito aberta em conversar sobre Jesus com a minha mãe. Minha mãe sempre reconheceu Jesus na minha vida e ela dizia isso. Mas eu fiz o apelo perguntando se ela já havia aceitado Jesus e ela disse que sim, na adolescência dela. E, enfim, irmãos, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando nós temos pessoas, quando nós temos amigos mais chegados que irmãos, quando nós nos importamos com as pessoas, quando nós precisamos das pessoas, o Senhor coloca. Da mesma medida com que você faz, quando você precisa, você vai ter. A mesma semente que eu planto, no tempo certo eu colho. E irmãos, eu não sei se eu fiquei anestesiada ou o que for, mas chegou um momento na minha vida em que depois veio a notícia da morte da minha mãe. Eu saí do hospital 6 horas da tarde para ir para casa tomar banho, deixei ela com a minha irmã, que tinha vindo de Três Lagoas, e naquele dia ela faleceu. Queridos, mas se eu falar para vocês que eu sabia que a minha mãe ia falecer, porque uma semana antes eu senti uma coisa muito ruim dentro de mim, que eu ia perder alguém.
E também teve um tempo que eu estava no hospital em que eu não conseguia ligar a televisão do quarto, porque nós fomos para um isolamento por causa do Covid. E eu já cansada, eu não queria dormir, com medo de deixar ela. Eu liguei a TV do quarto, com muito custo eu consegui ligar a TV do quarto. E eu lembro que a tela ficou laranja. E aí apareceu aquele versículo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Naquele momento eu entendi que Deus ia levar a minha mãe. E o que eu quero dizer com isso, queridos? Porque o Senhor, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele não deixa de ser Deus no seu tempo de angústia. Ele coloca pessoas. Quando nós servimos, nós somos servidos. Porque nós estamos aqui para servir. E quando eu estava ali durante o velório, um tempo depois que veio isso para mim, todo o tempo que eu estava com a minha mãe, eu dizia assim: Deus, por que eu não consigo chorar? Por que eu não consigo chorar? Por que eu não consigo assim me desesperar? Por que eu não consigo me desesperar por tudo que passou? E o Senhor dizia: porque você tem uma igreja, porque você tem amigos que intercedem por você. E eu entendi, porque eu sentia que tinha pessoas orando por mim naquele momento de fraqueza, porque em nenhum momento, queridos, eu não tenho vergonha de dizer, eu não tinha forças para orar. A única vez que eu orei foram 3 vezes, e eu dizia assim: Deus, eu não quero que a minha mãe sofra, ela não merece. Eu quero que o Senhor leve ela. Eu não quero ver minha mãe morrendo aos poucos. Eu não quero trazer minha mãe para casa. Eu não quero que ela sofra. Essas foram as únicas vezes que eu orei. Foram 3 vezes durante os 11 dias. E assim foi feito. Ela ficou 11 dias. E Jesus a recolheu. E eu não entendia, porque eu ouvia os médicos dizer para mim: sua mãe não tem mais chance, sua mãe não tem mais o que fazer, não adianta você fazer nada. Eu ouvia aquilo e eu voltava para dentro do quarto sorrindo. E ela perguntava: o que foi? Nada, mãe, estão dizendo que a senhora está melhorando da pneumonia. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu perguntava a Deus: por que eu não consigo chorar depois que passou? E aí eu me lembrava que eu tinha uma igreja, que eu tinha irmãos, que eu tinha pessoas. Porque, queridos, a caminhada sozinha é muito triste. Nós precisamos uns dos outros. Tudo se resume nisso. Nós precisamos uns dos outros. Porque quando um está fraco, o outro ajuda a levantar. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Porque quando nós não conseguimos chegar ao pé de Jesus, alguém te carrega e te coloca nos pés de Jesus. Então nós não podemos dizer que nós amamos Jesus se nós não suportamos o irmão. Nós não podemos dizer que nós amamos a Jesus se nós não conseguimos nos compadecer da dor do outro. Se nós não conseguimos, aí a gente fala tão linda a palavra reciprocidade. Eu sou uma pessoa recíproca. Eu sou uma pessoa que tem empatia. Oh, queridos, como é que nós vamos chegar no mesmo céu? Como é que nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Pai? Nós somos filhos, amados de um Deus grande, de um Deus poderoso, que não olha os nossos defeitos. Muito pelo contrário, Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida dos seus. Então nós precisamos aprender a nos doar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Como é que nós vamos falar que nós amamos a Jesus se nós não conseguimos nos doar em favor das coisas de Jesus? Se para mim fazer alguma coisa para o irmão é um peso, se a pessoa tem que ficar implorando para mim fazer alguma coisa. Oh, queridos, por que eu disse que essa palavra falou muito ao meu coração? Porque não foi fácil, queridos, sair daqui e voltar para minha cidade. Eu não queria. Eu só voltei para lá porque eu queria ficar perto da minha mãe. E foi 1 ano e pouco que eu fiquei com a minha mãe, agora eu não tenho mais ela. Mas eu entendo os propósitos de Deus. Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu a minha oração e Ele realizou o desejo do meu coração. Porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele cuida das nossas vidas. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós temos dificuldade em amar as coisas que Ele ama. E o que o Senhor mais ama é vidas, é almas, é pessoas.
Quando nós passamos por alguém na rua, você olha às vezes com desprezo quando você vê alguém sujo, fedendo, um bêbado. Oh, queridos, o amor de Deus vai além daquelas roupas. E foi muito difícil voltar para lá, não consegui me adaptar. E eu comecei a largar as coisas de Jesus. Eu não faço mais parte do ministério de louvor. Eu não faço mais parte da junta diaconal. Porque eu comecei a me magoar com as coisas, com as pessoas, com os defeitos, sabe? Mas como dizer que eu amo a Jesus se eu não consigo apacentar, amar, cuidar, olhar com outros olhos aquelas pessoas que desagradam? E isso é muito forte, irmãos, não é para comover, não. É porque a nossa vida aqui nessa terra se resume nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meu irmão, não é peso para mim. Se está difícil para ele, eu vou ajudar. Se ele não consegue caminhar, eu vou ajudar. Se ele não consegue limpar esse chão sozinho, eu vou vir aqui ajudar. Se ele não consegue organizar as coisas da igreja sozinho, eu estou aqui para ajudar. Porque a obra do Senhor, ela é completa quando nós estamos juntos. A obra do Senhor é completa. O Senhor tem prazer em uma igreja unida de boas obras. Que quando precisa de uma oração, vamos orar juntos. Vamos entrar nessa batalha pela vida da pessoa. Vamos entrar nessa batalha pela vida da irmã. E era exatamente isso que eu sentia. Quando eu estava num momento difícil, eu não estava aqui de corpo presente. Mas eu tenho certeza que muitos aqui oraram pela minha vida. E eu sentia esse amor que me sustentou em um dos dias mais difíceis da minha vida. Então, quando nós dizemos que amamos a Jesus, vai além de palavras. Porque o amor é atitude. O amor é atitude, queridos. O amor é atitude. Jesus confia a Pedro, como a nós nos dias de hoje, a responsabilidade de cuidar e amar, ter o cuidado de apacentar, diretamente ligado à declaração de amor a Jesus, mostrando que o cuidado do próximo é um reflexo do amor de Cristo. A Bíblia nos ensina a cuidar do próximo através do amor sacrificial. Tem vários versículos. Mateus 9,36, compaixão pelos necessitados. A partilha está lá em Lucas 3,11. A partilhar. Nós às vezes temos dificuldade em partilhar o nosso tempo, o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Ô, queridos, não perde tempo não. Sentiu falta de alguém? O Senhor trouxe alguém à sua memória. Opa, vou mandar uma mensagem, vou mandar um louvor, vou marcar um café. Cuidar do próximo envolve um amor ativo que se manifesta em compaixão, serviço, preocupação com o bem-estar do outro, refletindo o próprio amor de Deus, porque Deus se preocupa com a gente. Deus se preocupa. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Deus nos dá graça. Já pensou se Jesus fosse olhar para as nossas birras? Não vou fazer não merece. Aquele irmão não merece que se vire sozinho. Não, aquele grupo ali que se vire. É eles e eles, oh queridos. Não. Unidade, união, um só pensamento, um só trabalho, uma só atitude. O Senhor tem prazer na igreja unida, na igreja que trabalha, no povo que fala do amor dele, o povo que vai morar no céu, um povo que busca outras vidas com o mesmo propósito. É para isso que estamos aqui. Ele foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus não ficava só no meio dos legais, no meio dos que falavam que amava ele, no meio dos que estavam sempre ali com ele, não, queridos. O nosso Jesus era intencional. Ele veio para os doentes. Ele veio para as pessoas menos favorecidas, as pessoas que passavam vergonha naquele tempo, as pessoas que não conseguiam se libertar da vida que tinha. Ele veio para servir. Ele foi o nosso maior exemplo. Servir. Servir.
vai além de palavras. É a preocupação com o outro, é a atitude de amor com o outro. João 13,15, para a gente finalizar. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus foi o nosso maior exemplo. Por isso que nós temos que caminhar olhando para Jesus. Por isso que nós temos que caminhar colocando a nossa vida diante de Deus e perguntando: Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? Queridos, cada um de nós viemos para cumprir alguma coisa nessa vida. E Jesus nos encontrou. Que grande amor! Que grande amor o Senhor nos encontrou. Porque todas as vezes que eu lembro de onde eu saí, de onde Jesus me chamou, de tudo aquilo que Jesus poupou que acontecesse a mim, eu vejo o quanto eu não merecia, o quanto o Senhor me amou, o quanto o Senhor usou pessoas para chegar até mim, da mesma forma que Ele quer usar a mim e a você, para ganhar outras vidas, para trazer outras pessoas, porque é impossível eu dizer que amo Jesus e não amar o meu próximo como a mim mesma. Eu dizer que amo Jesus e não ter prazer em agradar a Ele, em servir a Ele. É em vão. É em vão. Estamos gastando apenas o nosso tempo. Nós somos chamados, nós somos enviados para cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, fazer as mesmas coisas que Ele fez, seguir o exemplo dEle, que é servir a quem quer que seja, amor ágape, amor sacrificial, daquele que quando você está deitado num domingo alguém bate palma na sua casa, aí você fala assim: não vou levantar não. De novo aquela pessoa? Já falei tanto para ela, já dei tanto conselho que eu estou até cansada. Porque ao mesmo tempo que o Senhor está tratando com aquela pessoa, o Senhor está tratando com a sua vida. Porque um dia nós também não fomos fáceis, e mesmo assim o Senhor nos amou, e é esse amor que Ele quer colocar nos nossos corações. Amém? Se coloque de pé.